Veja o que aconteceu quando Owen Jones e Piers Morgan tentaram confrontar Josh Hammer sobre a lei Sharia. Dê uma olhada. Eu sei, de novo, me desculpe dizer isso sobre meu convidado, mas eu fiz minha pesquisa e é importante pesquisar. Mas aqui está novamente parte do problema. Ele disse sobre El Said, que foi eleito, que ele era um exemplo do problema islamista doméstico dos Estados Unidos. Ele disse, eu quero falar do problema dos Estados Unidos. Problema islamista doméstico. Ele disse que é muçulmano. Ele Sim, é muito bem financiado pela observado. Irmandade E você Muçulmana. disse que ele tem é. muito. Crenças que você normalmente atribui a um muçulmano do estado de Michigan. Você falou sobre a pequena Hezbollah e a pequena Beirute em Michigan, chamando-os de é isso que células Dearborn é. subversivas da quinta coluna. E você disse Ele a vitória dele foi na islamização da América. Vou deixar isso Abdul claro. El Sayed Al-Sayed literalmente não um islamista. comemorou a Ele morte de muçulmano. Ali Khan Ele é um porque progressista disse que isso democrático. ofenderia Ele apoia seus os direitos eleitores. LGBTQ, certo? Como Ele assim? disse Qual é isso. a evidência? Ele é um islamista? Qual é a evidência de que ele é um islamista? Ok, se você me deixar falar, Abdul El Sayed se recusou a comemorar, o assassinato de Ali Khan, porque ele disse que fazer isso iria... mau. Ele disse que fazer Ele isso chamou seria de arriscar homem ofender mau. meus eleitores. Ele fez campanha em seu último dia no cargo com Hassan Piker, que disse que votaria em Moss 1000 vezes em 1000, em vez de Israel. Claro, disse que a América mereceu o Ele o 11 de chamou setembro. de Muitas homem outras coisas mau. que ele disse, Hassan Piker disse que Mao Tse-tung foi um dos grandes líderes do século XX. Qual Mas é a enfim, evidência estou me de desviando que do ele assunto. é um Abdul Sayed islamista? recebeu Qual financiamento é de a 115 mil dólares. 115 mil dólares em doações que estão ligadas a duas organizações. CARE, o Conselho de Relações Americano-Islâmicas, e ISNA, a Sociedade Não é Islâmica da islamista. América do Norte. Qual é a evidência de que deixa-me ele te é explicar. islamista? Kerr Estou foi perguntando, apontada o que é um como islamista? co-conspiradora O que é um islamista? não Defina indiciada. um islamista. Cara, cala Defina a boca um e me deixa islamista. falar. O que é Você é um islamista? insuportável. Só diga o que Tá é bom. um islamista. Só Kerr. diga o que é um islamista. Não consigo nem falar por um segundo. Pierre foi nomeado como co-conspirador não indiciado no julgamento da Holy Land Foundation em 2008, no norte do Texas. A maior operação contra financiamento do terrorismo da história dos Estados Unidos. Foi uma ligação direta, um repasse direto de dinheiro da Holy Land Foundation, sediada nos subúrbios de Dallas, Texas, para o Hamas. Pierre foi literalmente nomeado por um juiz federal como co-conspirador não indiciado. Eles foram banidos posteriormente, 6 anos depois, pelos Emirados Árabes Unidos como uma organização terrorista nos Emirados Árabes Unidos. Eles estão financiando Eles Abdul, não estão digamos, na ordem de financiando ele. 150 mil dólares. O sogro de Abdul El Sayed, um homem chamado Taib, se não me engano, é um dos membros fundadores da ISNA, a Sociedade Islâmica da América do Norte, na América do Norte. A ISNA tem laços antigos com a Irmandade Muçulmana. Quais O Hamas. crenças não são? Na verdade, juízes federais já disseram que existe uma ligação próxima entre como funciona Tudo bem, mas e como Josh, o deixa eu te Hamas perguntar. opera em solo Tudo americano. bem, então, Josh. Josh, ok, então, Josh, deixa eu te perguntar isso, então. Você condenaria o que Nancy May disse quando ela afirmou que todo muçulmano Sim, ocupar isso é uma um cargo conversa público na totalmente América diferente, é um Pierce. cavalo de Troia e uma ameaça. Mas você condenaria o que ela disse? Ok, essa é uma conversa totalmente diferente. Eu não concordo com o que Nancy May disse, eu disse que não concordo. Na verdade, eu entrevistei o Dr. Zuhdi Jasser no meu programa quando ele concorreu ao Congresso. Sou um grande fã dele. Eu esperava que ele vencesse as primárias no Arizona. Infelizmente, ele perdeu essa primária. Existem vários outros muçulmanos eleitos que eu considero americanos maravilhosos, que se assimilam incrivelmente bem ao constitucionalismo Então você americano e condenaria ao o que ela modo de disse, vida só americano. pra deixar Eu claro. não concordo com a forma como ela disse isso. No entanto, É você está racista? falando sobre... Você condenaria porra isso? de- Você condenaria isso? É, Pô, eu não vou espera aí, condenar Josh, você porque ela errou, condenaria isso? mas ela errou. Ela se O que expressou ela disse? mal. Eu acho- Ela eu acho- exagerou eu acho- nos não, não, argumentos. eu acho- ela não se expressou mal. Ela não se expressou mal mesmo. Ela foi muito clara. Todo muçulmano ocupando cargo público É, eu nos não Estados concordo Unidos com essa é um afirmação. cavalo de Troia. Eu não concordo com isso. tanto pela segurança nacional quanto pela nossa... Mas você condena isso? Claro, vou entrar nesse jogo bobo. Eu vou condenar. É tanto faz. racista? Eu não concordo É com a racista? afirmação. Não é um jogo bobo. É o seguinte, pronto? Não é um jogo bobo. Não, porque há um ponto muito mais importante aqui. O ponto mais importante, que é o ponto que Nancy Mace está tentando expressar de forma muito, muito desleixada, é que o Islã e o Islã político, também conhecido como islamismo, também conhecido como Sharia, é irreconciliável com a civilização ocidental, com a democracia ocidental. Esse é simplesmente o caso. Isso é absolutamente verdade. Bem, Esse é o isso me ponto leva- que ela estava Ok, bem, apontando isso me isso de leva- forma muito, muito inteligente. Bem, ela não foi descuidada. Ela foi E muito aliás, não sou deliberada fã da no Nancy que Mace. disse Já critiquei e ela foi 1 milhão de vezes islamofóbica. ao longo dos É isso, anos. é isso. Não sou fã deveria ser dela, muito não é fácil. isso. Deveria ser muito fácil condenar o que ela disse como preconceituoso, racista Eu acabei de fazer e isso. islamofóbico. Islamofóbico. Porque foi. Não, mas eu diria para você, Owen, que a vitória de Abdul El Sayed nas primárias democratas de Michigan trouxe à tona outras coisas que ele disse, incluindo este trecho dele, onde ele parece sugerir que tentar banir a Sharia é racista. Vamos dar uma olhada. Estamos vivendo num momento em que eu não preciso te dizer isso. As mesmas forças exatas que expulsaram os povos nativos de suas terras há 2 séculos
Destruíram a Black Wall Street há um século, bombardearam um prédio há décadas e tentaram proibir a Sharia há menos de uma década. Que essas forças estão vivas e ativas até hoje. Agora, você percebe o problema nisso, Owen? Não, quer dizer, em vários países ocidentais há tribunais de Sharia. Eles só não têm força legal e não deveriam ter força legal. E ninguém está sugerindo que deveriam ter, inclusive ele, que não apoia a lei Sharia. O que aconteceu há 10 anos foi que os republicanos, em vários estados, aprovaram o que eles chamaram de projetos de lei anti-Sharia, que foram introduzidos puramente para explorar o preconceito anti-muçulmano. Porque não havia lei Sharia em nenhum desses estados. Nunca existiu lei Sharia em nenhum estado. Esses projetos de lei foram aprovados puramente para incitar um sentimento anti-muçulmano, histeria, São medidas e eles conseguiram, profiláticas. e isso foi racista da parte do Ward. Sim, essas são medidas galácticas. A imigração muçulmana para os Estados Unidos aumentou drasticamente desde a lei Hart-Celler, nos anos 60. Pierre, você sabia que uma pesquisa recente mostrou que 44% dos muçulmanos americanos apoiam o Hamas e têm uma visão favorável do Hamas? Essa é uma pesquisa recente. Na verdade, houve outra pesquisa que saiu cerca de 3 semanas após o dia 7 de outubro, que mostrou que aproximadamente 57,5% dos muçulmanos americanos apoiam o que aconteceu em 7 de outubro de 2023. Quando eu cresci nesse cenário suburbano idealizado de casa com cerca branca que Owen está descrevendo, eu cresci mais ou menos nesse ambiente. E eu cresci pensando que os Estados Unidos eram um caldeirão de culturas. Muitas pessoas se assimilavam, fossem judeus, muçulmanos ou qualquer outro grupo. E talvez esse tenha sido o caso. Isso já não é mais o caso. Neste momento, a imigração e a assimilação nos Estados Unidos estão fundamentalmente quebradas. E neste momento, a segunda e a terceira geração de muçulmanos americanos simplesmente não estão se assimilando à cultura cívica mais ampla dos Estados Unidos como a geração anterior fazia. É por isso que, novamente, para reforçar esse ponto, 44% dos muçulmanos americanos têm uma visão favorável ou apoiam abertamente o Hamas. Essa é uma organização terrorista estrangeira, reconhecida pelos Estados Unidos há mais de 3 décadas. É impressionante. Olha É absolutamente só isso. impressionante. Em qualquer posição. Eu não vi essa pesquisa. E eu ficaria interessado em ver essa pesquisa. Oh, que Mas você não surpresa, está em você é posição para ignorante. condenar qualquer outra pessoa por extremismo. Quando você pede para que grandes áreas de Gaza se tornem um estacionamento, quando você Em um pediu tweet pela em limpeza 8 de étnica outubro de Gaza, 2023, e você descreveu dado toda o a contexto população do de genocídio Gaza, que ocorreu no dia como anterior. merecedora de desprezo e vergonha. Você não está em posição de ditar pensamentos É a a ninguém população mais sobre formas de radicalizada extremismo. da face E o que aconteceu da terra, com a América? Owen Jones? Veja, o que acontece? Quando tento dizer qualquer coisa, Vamos falar você sobre os simplesmente livros me interrompe. didáticos da UNA, O que com os aconteceu quais os na árabes sociedade palestinos americana? em Gaza O que aconteceu realmente crescem. A sociedade Você quer falar americana sobre isso? está cada vez mais vendo pessoas como você como extremistas. Pesquisas nos Estados Unidos mostram que as pessoas consideram o que Israel fez como um crime monstruoso. Mas americanos não acham que seja genocídio. E o que você tem que encarar agora é que as pessoas acham que você é um extremista. Elas acham que pessoas com a sua opinião, que apoiaram varrer Gaza da face da terra, Eu não que é um preciso que crime você dê a sua muito versão maior sobre o que do eu qualquer pessoalmente coisa penso. que o Hamas Estou bem fez. ciente Um do que está crime acontecendo muito no meu maior. próprio país. Você acha que Você está é sendo o meu cada vez país, não mais o seu, aliás. considerado como extremista. E eu não acho que você esteja em posição de condenar um grupo inteiro dentro da sociedade americana e tentar, de forma preconceituosa, e sugerir que eles apoiam o extremismo violento, quando você literalmente apoia um dos piores atos de Estou violência citando do pesquisas. século XXI. Eu literalmente Tudo estou bem, citando deixa eu te perguntar. pesquisas, cara. Estou citando Tudo números. bem, espera aí. Deixa eu fazer uma pergunta para Owen. Owen, você apoia a lei da Sharia? Não, eu não apoio a lei da Sharia. Não. Por quê? Por quê? Que pergunta estranha. Bem, por que deveria ser tolerada, por curiosidade, em um país como os Estados Unidos? Nunca. As leis da Sharia nunca existiram. Nunca houve, não. Nunca houve lei da Sharia. Esses projetos de lei foram aprovados para criar um pânico moral nos Estados Unidos por volta de 2011, 2012, 2013. E o motivo pelo qual eles foram impulsionados na época pelos republicanos do tipo Tea Party foi para criar um pânico moral sobre um problema inexistente. Esse era o problema. E foi isso que eles fizeram. Mas agora, só no Reino Unido existem entre 80 e 100 tribunais não oficiais da Sharia, certo? They're not E o legal. motivo pelo qual eu te perguntei é porque They're not você legal. é... Mas sim, você é um homem gay de alto perfil. E como você sabe, a lei Sharia, especificamente, entre muitas coisas, proíbe atos sexuais entre pessoas do mesmo sexo. O que você acha sobre isso? Mas, novamente, Pierce, olha, você é um cara muito inteligente e sabe perfeitamente bem que as alegações de que a lei Sharia existe na Grã-Bretanha de qualquer forma legalmente aplicada são inexistentes. Não existe. Não há lei Sharia. Você tem tribunais Sharia, mas você também tem, sabe, outras comunidades que você tem, novamente, dentro das comunidades. Por exemplo, você tem um tipo de força policial judaica no norte de Londres.
Isso não tem poderes legais no mesmo nível da polícia. É uma organização de patrulha comunitária que não possui esses poderes legais. Tribunais da Sharia, que administram, por exemplo, disputas familiares e outros assuntos desse tipo, é isso que eles realmente fazem na prática na Grã-Bretanha. Eles não estão aplicando leis anti-gays. Isso não existe na Grã-Bretanha. E você sabe, eu converso com muçulmanos queer. E eu acho que isso é bastante importante de se fazer, porque eles são apagados da conversa. E eles frequentemente se sentem profundamente frustrados. Que em um país onde o preconceito e a intolerância contra muçulmanos tem piorado cada vez mais, é que, de certa forma, a situação deles, por assim dizer, ou a posição deles, é usada como arma. Não por pessoas que querem avançar os direitos LGBTQ, mas por pessoas que querem demonizar os muçulmanos como um todo. E, obviamente, eu quero que muçulmanos queer possam se assumir e serem quem realmente são. Então é claro que eu apoio isso. Eu quero que qualquer pessoa LGBTQ possa se assumir e ser quem realmente é. Mas não existe lei da Sharia na Grã-Bretanha proibindo pessoas gays. Isso não existe. Em Gaza. Ele deveria entrar em... Como eles fazem isso? Como eu eles sou fazem um isso? homem Como gay. eu faria isso? Diga, eu sou um homem gay. Veja como você é tratado. Você Desculpe, vai ser eu já estive apedrejado, no você vai ser Ocidente, já estive na assassinado. Cisjordânia, Você vai ser eu já assassinado justamente pelas pessoas que você está defendendo neste programa e aparentemente escreveu um livro inteiro defendendo. Só o fato de esse debate estar acontecendo já é um bom sinal. Acho que Josh Hammer fez um ótimo trabalho ao expor a realidade de que a Sharia está sendo implementada, de que estamos sendo islamizados no Ocidente. E eu acho que pessoas como Owen Jones, pessoas como Piers Morgan, enterram a cabeça na areia porque não querem encarar a realidade. E essa realidade é que o país deles está sendo invadido por estrangeiros, mudado culturalmente como nunca viram antes. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.